mais importante da noite, quando nós nos assentaremos para ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Hoje, sob a responsabilidade do presbítero Leandro e Simão, quero chamá-lo à frente e tenho certeza que o Senhor, com Deus, já tem enchido o coração do céu com coisas boas para abençoar as nossas vidas. Vamos recebê-lo dizendo: irmão Leandro, seja muito bem-vindo. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Que o Senhor te use como sempre. E nos abençoe como nunca. A graça e a paz a todos. Amém? É sempre alegre estar aqui com os irmãos. Eu gosto muito. Estar aqui com os irmãos, sem dúvida, faz parte da família de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus todas as vezes que eu tenho pisado nesse lugar para junto com os irmãos adorar, né? É sempre bom. Você que trouxe sua Bíblia comigo, sem muita demora, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 8. Você que está atento, com certeza você já prestou atenção, Deus já tem falado muito através dos louvores, através das saudações, e eu só vou terminar aquilo que Deus já começou. Amém? Então, fique atento que o Senhor vai falar conosco ainda um pouco mais ainda, pela misericórdia que Ele tem. Mas antes vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui, Senhor Deus, hoje, sendo um canal. Muitas vezes, Senhor Deus, eu tenho estado aqui e ouvido tudo aquilo que o Senhor tem dito. Mas hoje, Senhor Deus, com essa tremenda responsabilidade de quem é falar da sua palavra, falar do seu Evangelho, falar das bênçãos do Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, ela penetra como uma espada de dois gumes até a divisão da alma e do espírito. Então que ela faça aquilo que ela tem que fazer, aquilo que ela vai fazer nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha perdoar as nossas dívidas para com o Senhor e também para com os nossos irmãos. E que o Senhor esteja conosco nessa noite, como o Senhor tem estado. Em nome de Jesus, amém. Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 8. A palavra de Jesus nos diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Caso despecem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E seus discípulos responderam: de onde poderá alguém saciar estes de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Responderam-lhe: 7. Então ordenou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem à multidão. E tinha também uns poucos peixinhos. E tendo dado graças, ordenou que também esses fossem distribuídos. Todos comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobraram, foram recolhidas 7 algofas, ou 7 cestos. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse texto, ele é contado por Marcos. E os pregadores, os estudiosos vão dizer que Marcos, ele não participou da vida de Jesus, ele não andou com Jesus. Jesus subiu ao céu depois que Marcos se converteu. Só depois que Marcos foi se converter, eu acho. Não acredito que seja isso. Mas Marcos, ele foi o moço de Pedro. Então tudo aquilo que Pedro passou, que estava lá junto com Jesus, participou junto com Jesus e também estava nesse dia, ele passou para Marcos.
Ele mostrou para Marcos como que foi, o que aconteceu, qual foi as posições colocadas das pessoas daquela multidão, o lugar onde elas estavam, que era no deserto, e como foi. Ele foi relatando tudo a Marcos de uma maneira bem clara e de uma maneira bem verdadeira. Pedro, todos nós sabemos, o apóstolo Pedro, a pedra, ele estava lá nesse dia e ele foi um dos que participou desse grandioso milagre. E a narrativa desse início se inicia dessa maneira: naqueles dias, como se Marcos estivesse ouvindo Pedro falar, como se Marcos estivesse do lado de Pedro, e Pedro estivesse contando assim para ele, assim: aqueles dias aconteceu isso. Só que o texto vai dizer sobre um milagre, não sobre esses dias. Mas esses dias duraram 3 dias. É por isso que ele vai começar naqueles dias. Foram 3 dias. 3 dias de palavras, 3 dias de milagres, 3 dias que Jesus trabalhou muito, a ponto de deles não terem o que comer. E eles estavam no deserto. Terminando esses 3 dias, ao final dos 3 dias, Jesus, como ele é, aquele que se preocupa, aquele que está atento a tudo, e principalmente às pessoas, ele vai olhar para os seus discípulos e vai chamar os discípulos. Ele vai chamar os seus discípulos, como se ele quisesse ensinar algo para os discípulos, como se ele quisesse instruir os discípulos acerca de algo. Os discípulos até então não tinham comentado sobre esse assunto. O próprio Jesus vai se manifestar e vai dizer algo. Ele vai dizer assim: eu tenho compaixão da multidão, porque faz 3 dias que eles estão aqui comigo e eles estão com fome, eles estão sem comer. Aqui já dá para a gente parar um pouco, analisar um pouco o nosso Deus, como ele funciona, quais são as suas ações, com o que ele se preocupa, o que tem valor para ele, na verdade. Ele chama os seus discípulos, a Pedro, a Tiago, a João, a André, a Filipe e a todos os outros demais discípulos que estavam lá. Ele vai dizer algo que está no coração dele, porque o texto vai dizer que ele teve compaixão daquela multidão. Ele vai dizer algo que estava incomodando ele, algo que estava no coração dele, e algo que preocupa o nosso Deus. Se você é cristão, você também deveria se preocupar com isso, porque isso preocupou Jesus naquele dia. Ele parou e ele chama os discípulos: ei, vem cá, fazem 3 dias, eu tenho grande compaixão. Primeiro ele diz assim: eu tenho grande compaixão da multidão. Ele vai dizer algo que está no seu coração, ele vai compartilhar algo que está incomodando ele com os discípulos, com os amigos dele. Ele vai dizer para os seus amigos assim: ei, eu tenho compaixão da multidão, porque fazem 3 dias que essa multidão está aqui me ouvindo, está aqui comigo. E o texto é bem claro quando ele diz assim, ó. Vou achar o texto que Jesus fala aqui. Ele diz assim que a multidão está com ele. Espera um pouquinho, eu vou chegar lá. Misericórdia de Jesus. Isso, aqui, versículo 2: tenho compaixão da multidão, porque faz 3 dias que estão comigo e não tem o que comer. A multidão saiu de um lugar muito longe. Alguns, o texto vai dizer que eles saíram de lugares muito distantes. Eu quero compartilhar algo com você aqui também. Esses dias eu encontrei um amigo meu e ele está numa situação um tanto quanto complicada. Difícil, ele é usuário de drogas, tem umas recaídas. Às vezes está na casa do Senhor, às vezes está na rua.
está buscando satisfazer o seu vício, infelizmente, e ele queria que nós fôssemos na casa dele, ele queria que nós fizéssemos uma oração. E eu falei para ele: irmão, eu vou com todo prazer, mas é difícil você ver um texto nos evangelhos ao qual Jesus ele foi atrás de uma pessoa. Ele foi, mas foi difícil de acontecer. Na maioria das vezes, a multidão saía, via a sua própria necessidade, via os seus próprios desejos que tinham em ouvir a palavra de Deus, de ser transformados, e eles saíam onde estavam e se encaminhavam até ouvir a palavra de Cristo. Não diferente dessa multidão, eles saíram de onde eles estavam, e o texto vai dizer que alguns vieram de lugares distantes para estar no deserto ouvindo a Jesus. Eles não ficaram 1 hora e nem 2, como às vezes a gente fica, e nem 24 horas. Eles ficaram com Jesus 3 dias. Alguns deles levaram comida, outros não levaram nada. O desejo era tão grande de ver a face do Senhor, de estar perto dele, que eles acabaram não levando nada. E foram 3 dias de jejum. Eles estavam num lugar muito distante da cidade, num lugar muito distante da padaria, num lugar muito distante onde eles pudessem comprar algum tipo de alimento. E eles estavam ali com Jesus. E é por isso que Jesus vai falar: eu estou preocupado, eu tenho compaixão dessa multidão, porque faz 3 dias que essa multidão está comigo. Jesus se preocupa todas as vezes que você se propõe a estar com Ele, todas as vezes que você não vê dificuldades, você não fica pensando qual vai ser a bagagem que eu vou levar, qual vai ser a roupa que eu vou colocar, qual vai ser a comida que eu vou comer, o que eu vou fazer. Não, ele está preocupado. É do fato de você estar com Ele. Aleluia. É por isso que ele vai dizer aqui. É por isso que ele diz: eu tenho compaixão, porque faz 3 dias que eles estão comigo. Eles estão comigo. E Jesus, Ele é o nosso Deus. Ele se preocupa com a multidão. Vamos tomar esse exemplo do Senhor, se preocupando também com a multidão, se preocupando também com aqueles que estão com o Senhor. E não é somente a multidão, os discípulos também estavam lá, e também estavam com o Senhor. E o que me chama a atenção é que ele chama os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos e ele vê toda aquela multidão. Ele fala para os seus discípulos para que eles, conversando com eles, como seria a forma de alimentá-los, como seria a forma de suprir a fome que eles estavam vivendo depois dos 3 dias. Irmãos, é lindo esse texto. Esse texto é maravilhoso, porque, como eu disse, nós temos esse Jesus. Esse Jesus em nossas vidas é um Jesus que se preocupa conosco, é um Jesus que ele está olhando os nossos momentos difíceis, ele está olhando a nossa necessidade. A multidão estava necessitada, a multidão ela estava precisando de um alimento material para suprir a sua carne, e Jesus estava ali observando o porquê eles estavam ali. Ele chama os seus discípulos e diz: vem cá, vem cá. Como a gente vai fazer? Um dos seus discípulos vai dizer: Senhor, no deserto, como a gente vai fazer para arrumar tanto pão? Eram aproximadamente 4.000 homens, vai dizer o texto. Aonde a gente vai arrumar tanto pão para sustentar tanta gente, fora as mulheres e crianças? Então Jesus, ele vai dizer: manda que eles se assentem, com fome, no deserto, com Jesus, mas eles ainda estavam de pé,
Eles ainda estavam ouvindo, eles ainda estavam esperando algo a mais do Senhor. Às vezes nós somos assim. Estamos de pé, na correria, de um lado, do outro, buscando uma coisa, buscando outra coisa. E Jesus ele vai dizer para nós: ei, calma, se assente, o milagre já vai chegar. Mas você tem que ter paciência. Hoje eu estava no meu coração falando um pouco sobre paciência, mas o Senhor me trouxe essa palavra, e louvo a Deus porque os louvores foram confirmando sobre isso. Mas se você pegar o livro de Romanos, que é a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Roma, você vai ver a quantidade de textos que o apóstolo Paulo vai instruir os cristãos acerca da paciência. É muito texto só em Romanos, fora Tiago, Hebreus, e nem vou mencionar os exemplos que eles dão no Antigo Testamento. Não vou nem mencionar os exemplos que eles dão dos patriarcas, dos profetas, que eles mesmos mandam que a gente olhe para o Antigo Testamento, tirando o exemplo de paciência deles. Eu não tenho algo muito importante também. Você vai ver que quando ele vai fazer uma citação de Jó, apesar dele falar da vida transformada de Jó, ele vai dar a ênfase na paciência de Jó. Então o maior mérito de Jó não foi a restituição, mas foi a paciência. A paciência de Jó foi o que fez com que ele recebesse de volta e Deus restituísse tudo aquilo que ele haveria de conquistar. Mas, parando aqui, Jesus manda que eles se coloquem assentados sobre aquele deserto. E eu aprendo acerca de receber uma bênção. Não é de pé, não é correndo de um lado para o outro, não é me descabelando, mas é sentado. Aleluia. Sempre sentado, sempre com paciência. E você olhando para a minha cara assim, eu pregando é lindo, mas vou compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou comigo. Como nós estamos com a paciência? Como nós estamos pacientemente dizendo assim? Vamos tomar alguns exemplos nas filas, né? Nas filas, nos mercados, né? Vamos colocar aí, essa semana foi feita uma troca de internet em casa lá. Eu falo por mim, demorou mais de um dia. Eu fiquei ligando lá, falei, nossa, mas vocês falaram que vocês iam vir agora pela manhã, agora já mudou, vai vir de tarde. Como a gente é impaciente. A gente não tem paciência para nada. Eu estou falando por mim. A gente não tem paciência às vezes de receber a resposta de uma oração. A gente se levanta às vezes porque às vezes a gente se ajoelhou ali e começou a orar, começou a buscar o Senhor, e parece que daí nesse dia Deus não chegou ainda. A gente se levanta e deixa para trás, esquece de tudo aquilo que a gente começou, iniciou, não tem paciência de continuar, permanecer, perseverar e ficar até que ele venha, até que ele chegue, traga a resposta, traga o suprimento. Jesus amou aquela multidão. Quando ele olhou aquela multidão, ele viu muitos tipos de pessoas naquela multidão. Ele viu mães, ele viu pais, ele viu filhos, ele viu crianças, ele viu pessoas impacientes, mas ele também viu pessoas pacientes. Ele viu pessoas com um coração cheio de raiva, ira, contenda. Mas ele também viu pessoas cheias de misericórdia. Ele viu pessoas cheias de piedade. E era isso que motivava ele a ter compaixão. E era isso que motivava ele a instruir os discípulos que agissem da mesma forma. Esse texto aqui é um texto de instrução para os discípulos, de como eles deveriam comportar com a multidão, como eles deveriam agir a respeito da necessidade das pessoas. Eu não falo somente a necessidade carnal, mas existe também a necessidade espiritual. Quantas vezes nós levamos para casa Jesus te ama, Deus vai mudar esse quadro, né?
Quantas vezes nós deixamos de lado o Jesus tem poder para transformar? Às vezes parece que a pessoa fecha a cara, talvez você esteja se lembrando de algumas aí. Ela fechou a cara e fala assim: não vai rolar. Com essa daí não vai dar certo. Essa daí é casca grossa. Melhor deixar quieto. Vou só até aqui, só e daqui eu não passo. Mas Jesus, Ele está preocupado também com essa pessoa. Jesus, Ele está preocupado também com esta pessoa. E o desejo dele é que você também se preocupe a ponto de ter compaixão. O texto segue, eu já estou me encaminhando para o fim. É um texto muito rápido, mas que dá para a gente tirar bastante lição. Ele ordena que a multidão se assente. Ele ordena que a multidão se coloque na posição ao qual ele ordenara, a qual ele tinha mandado. Daí então, ele vai fazer a pergunta que questiona e que bate: o que vocês têm? Porque os discípulos tinham me falado: aonde que a gente vai encontrar um lugar para satisfazer todas essas pessoas? Aonde que a gente vai encontrar uma padaria aberta meia-noite, 1h da manhã que seja, ou num lugar muito distante, no deserto, no caso dele? Onde que a gente vai encontrar? Como que a gente vai fazer? Jesus então vai dizer: o que vocês têm aí em suas mãos? O que vocês têm aí? O que você tem na sua mão? Eu lembrei do pastor Ricardo, ele conversando comigo esses dias aí, ele falou da viúva, né? A viúva do azeite, quando Eliseu chega para ela, ele pergunta, né? O que tem? Tem alguma vasilha? Tem uma vasilha aí? Tem vasilha, está lá, pegou, colocou, encheu, chamou as vizinhas, encheu também. O milagre vai partir a partir de algo que nós temos e que nós possamos oferecer a Ele. Não tem como Deus receber um milagre se nós não fazermos a nossa parte. Todos que receberam esse milagre, primeiramente eles saíram dos lugares onde eles estavam e foram até Jesus. Eles nem imaginavam que isso iria acontecer, mas Jesus, porque Ele tem grande compaixão, Ele acabou fazendo. Mas antes de fazer, Ele olha para os discípulos. Ele pergunta para os discípulos: vai ser feito, mas o que vocês têm? E muitas vezes nós pensamos assim: Deus, amanhã é um novo dia, amanhã é segunda-feira, a situação vai mudar, o quadro vai mudar. Eu vou conversar com o meu vizinho amanhã, porque a palavra falou muito forte ao meu coração. Vou conversar com o meu vizinho. Amanhã eu vou falar para ele. Mas o que você vai falar para ele? Você tem estudado a palavra? Você tem tido algo para oferecer para que o milagre da transformação seja feito na vida dele? Você tem tido algo nas suas mãos para oferecer para essa pessoa, a ponto dessa pessoa mudar e se transformar? Você tem feito a sua parte? Como a gente entrou até nesse assunto do quadramilhas, que Pedro vai dizer que o marido é santificado através da mulher. Quando a mulher vive uma vida de santidade, o marido é transformado. Você tem se colocado nessa posição para que o seu marido seja transformado? Ou você conhece alguém nessa situação? E fica essa questão, fica essa pergunta, porque este milagre, Jesus chega para os discípulos e fala assim: o que vocês têm? A partir do que eles tinham, não a partir do que eles não tinham, a partir do que eles tinham, Jesus ele vai fazer um milagre. E Jesus, se ele tinha uma marca registrada, e os dois discípulos lá em Emaús vão confirmar isso, era o partir do pão. Ninguém partia o pão que nem Jesus. Ninguém partia o pão da forma que ele partia. A gente pode pegar um pão aqui e partir. É muito lindo ver o pastor Paulo na Santa Ceia, não sei se ele faz mais, eu lembro lá do centro, ele pegava o pão e partia. Eu ficava imaginando Jesus fazendo aquilo lá, mas Jesus ele tinha essa marca registrada com ele. Quando ele pegava e partia o pão, era algo que ninguém mais fazia. Os discípulos de Emaús vão entender isso. Eles andam o caminho inteiro com Jesus. Eles só vão reconhecer Jesus depois que Jesus parte o pão. O que vocês têm na mão? Ele pergunta para os discípulos.
que vocês têm? Eles disseram para Jesus: nós temos 7 pães. Então ele pega o pão, levanta ao céu, ele dá graças, como de costume. Obrigado, Deus, por esse pão. Obrigado, Deus, por esse pão. Ele dá graças a Deus. É isso que o nosso Deus fazia. É isso que o nosso Deus, enquanto esteve na terra, que fez. Ele agradeceu os últimos 7 pães que estavam em suas mãos. Naquele momento, um pão. Ele agradeceu. Você tem agradecido aquele único pão que você tem? Talvez aquele único filho trabalhoso, mas é o único filho que Deus colocou em suas mãos. Você tem agradecido aquela filha que muitas vezes dá um trabalho violento, mas é a filha que Deus colocou em suas mãos. Você tem agradecido a Deus? Foi esse milagre que Deus colocou em suas mãos. Jesus pegou o pão, partiu, deu graça. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Deu aos discípulos. Ele não saiu depois distribuindo para a multidão que estava sentado com paciência. E a gente correndo a história é uma coisa, mas a gente imaginar o tempo que eles ficaram assentados ali esperando é outra história. Então Jesus não pegou e saiu correndo distribuindo. Opa, pera um pouquinho, esse grupo aqui, 50 pessoas mais ou menos, viu? Toma aqui, esses daqui são seus. Voltou para lá, opa, esses daqui são seus. Não. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai partir o pão e depois ele vai mandar que os discípulos sirvam a multidão. Eu e você levantamos as nossas mãos, recebemos o Senhor como Senhor e Salvador. Louvado seja Deus por isso. Nos batizamos e nos tornamos discípulos. E o Senhor está partindo o pão, entregando nas nossas mãos todos os domingos, todas as quarta-feiras. Ele está partindo o pão, colocando na sua mão e falando assim: agora vai, meu filho, sirva a multidão que está aí fora. Vai, meu filho. Talvez você não está servindo porque o pão que você está pegando, o passarinho está comendo quando cai lá fora. Meu Deus. Receba o pão da mão dele. Receba o pão da mão dele. Faz aquilo que na verdade você decidiu fazer. Porque ele não te forçou a nada. Foi você que veio até ele. Louvado seja Deus por isso. Agora ele colocou o pão nas suas mãos, assim como ele colocou na minha. Nós vamos servir a multidão. Amém? Amém. Você sabe que amém é assim seja. Há uma concordância numa palavra. Amém. E como o crente não mente, louvado seja Deus por isso. A partir de amanhã o negócio vai ser transformado, pastor. Vai ser bênção. O pão vai ser servido para a multidão lá fora. E se Deus quiser, isso aqui vai estar lotado, vai ter que arrumar um outro lugar. Amém? Amém. Se Ele quiser, se Ele não quiser, é o jeito dele, a forma dele. Vamos continuar recebendo o pão e levando para a multidão. Amém? O texto vai dizer que todos comeram daquele pão. Irmãos, 7 pães. Eles depois serviu peixe ainda, tinham pouquinhos peixes. Ele serviu também os peixes. O texto vai dizer que todos, mais de 4.000, aproximadamente 4.000 homens, fora as mulheres e crianças, todos comeram e saciaram. Todos eles ficaram cheios. E sabe por quê? Porque Jesus estava preocupado com a multidão. Aleluia! Ele sabia que se a multidão saísse naquelas condições, a multidão ia morrer pelo caminho. Ele sabia que se a multidão, mesmo estando com ele, se eles fossem embora, mesmo ele dispensando a multidão para ir embora para suas casas, a multidão ia cair pelo caminho, desfalecida, fraca. Porque é isso que a falta de alimento faz com o nosso corpo. Todos eles foram saciados. Todos eles ficaram cheios. E sobrou mais 7 cestos ainda. Amém? A palavra que eu tenho é essa. A palavra que Deus tem para nós é essa. Que você pegue o pão, que você leve aos discípulos, que você se importe com aquilo que Jesus se importou, que você se preocupe com aquilo que
Jesus se preocupou. Eu tenho certeza que você, lá na frente, você vai regozijar, você vai se alegrar, você vai dar glórias e glórias e glórias a Deus pela grande misericórdia que Ele teve em nos aceitar. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, louvamos ao seu santo nome, Deus. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por essa grandiosa misericórdia que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, por nos entregar o pão nessa noite. Obrigado, Deus, por nos mostrar, Senhor, meu Deus, quanto a multidão é importante para o Senhor. Consequentemente, Deus, eu vejo uma necessidade na minha alma, eu vejo uma necessidade no meu espírito de também me importar com a multidão, Senhor. Então, meu Deus, que essa palavra não seja somente aos ouvidos, meu Deus, dessas pessoas que aqui estão, mas que elas entendam e compreendam, meu Deus, que são mais de 60, são 66 livros, Senhor, meu Deus, e que elas possam, meu Deus, compreender que dentro dessas palavras é a palavra que Deus quer usar através da vida delas. Senhor, meu Deus, faça missionários, faça, meu Deus, obreiros segundo a sua vontade, meu Deus, mas que ele venha a cumprir o seu desejo, que seja também o desejo deles, o meu e o nosso desejo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.